Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem. E como você sabe, todos os dias nós trazemos diferentes profissionais falando sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Você já ouviu falar? Já conheceu alguém que tem ou você conhece alguém que pensa que tem? É importante a gente lembrar também que tem gente que faz o autodiagnóstico, né? E não funciona assim. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada, mas antes eu quero lembrar você também que a gente está ao vivo através do YouTube, do Instagram, Telecab 10, você consegue acompanhar a gente através de lá e que à noite a gente tem reprise. Durante o programa a gente também vai falar sobre o programa Mais Inclusão que aconteceu esse fim de semana lá na cidade de Apodi. Mas vamos apresentar nossa convidada, a doutora Melka Medeiros, que é psiquiatra. Muito obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Bia. Satisfação enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. E como eu já adiantei, o tema de hoje é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E eu queria que você começasse explicando pra gente o que é. O que é para o pessoal de casa começar a entender aí nessa caminhada que a gente vai fazer ao decorrer do programa. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma condição, né, psiquiátrica, em que a pessoa tem de forma recorrente os chamados pensamentos intrusivos, que é o que a gente chama de obsessão, né? Então é obsessivo compulsivo, né? E esses pensamentos, eles são ditos intrusivos exatamente porque eles são diferentes ou pelo menos incongruentes com o nosso próprio pensamento. Eles são como se fossem pensamentos intrusos. Eles vêm, mesmo que a gente não queira que eles venham, mesmo que a gente resista a eles, né? E aí eles vêm de forma recorrente, é o que a gente chama de obsessão. Enquanto as compulsões, eles são atos, comportamentos. Então, vêm pensamentos recorrentes que a gente não quer ter, né? E comportamentos que são repetitivos, né? Que a gente também tenta resistir, mas precisa executar. Falando assim, é bem complexo, né, essas definições, mas assim, imagine que você saiba ou entenda que se você tocar uma superfície, não necessariamente você vai ser contaminado, né? A gente sabe que a nossa pele é uma barreira, né, contra essa contaminação, mas mesmo assim o pensamento vem e ao tocar a superfície, você fica com um imenso medo, né, irracional, e aquilo te direciona para lavar as mãos. Então, o medo da contaminação seria a obsessão, e o hábito de lavar as mãos seria a compulsão. E aí isso vai acontecendo de forma repetitiva, daqui a pouco né, a gente se vê meio que refém disso. E isso causa um sofrimento tremendo, é por isso que a gente considera um transtorno, né, cabível de intervenção. Você deu o exemplo de lavar as mãos, e esse poderia ser algum dos sintomas? Quais outros poderiam se estender? Essas obsessões, né, elas podem acontecer de diversos temas, né? Existe essa questão da contaminação-limpeza, que é uma categoria temática muito comum, mas a pessoa ela pode ter relacionado, por exemplo, a verificação. Não sei se você conhece uma pessoa que precisa trancar a porta 3 vezes para poder se sentir minimamente relaxada de que a porta está trancada, né? Toque de verificação, toque de simetria, que é aquela pessoa que vê uma coisa desalinhada, né, e precisa alinhar. E outra coisa, né, muito interessante também é que, assim, apesar da gente chamar transtorno obsessivo compulsivo, existem pessoas que têm só a obsessão, ela não executa nada, mas o pensamento está lá, martelando, atrapalhando o cotidiano dela. E tem aquela pessoa que tem somente a compulsão. Ela executa o comportamento, não entende muito bem o porquê, fica angustiada se não executar, né, mas não tem a obsessão, só tem a compulsão, né? E aí o tema dessas repetições pode variar muito, né, como a gente estava falando. A contaminação e a simetria são os mais conhecidos, mas existe, né, o tema místico, religioso, né, dentre vários outros. Você está falando, explicando sobre os pensamentos que ficam martelando na cabeça, até a obsessão, e eu fico pensando o quão é difícil, né, uma pessoa conseguir lidar com isso e viver dessa forma.
deixa eu pensar assim, o que ela carrega dentro dela, né? De cobranças, digamos assim. Isso. O que a gente chama de prejuízo funcional do toque, né? É exatamente o quanto a doença limita a pessoa no seu funcionamento normal. É só você imaginar que você é uma profissional, jornalista, apresentadora, precisa se concentrar no seu programa, nas suas demandas do dia, mas você fica tendo pensamentos intrusos que te direcionam para outro tema, né? Contaminação, que você precisaria se limpar, precisaria verificar. Então, é um transtorno que confere muito sofrimento, né? A pessoa, ela literalmente perde muito tempo de performance, né, que é consumido nos pensamentos ou na execução dessas compulsões, né? E é exatamente isso que diferencia, né, que você até começou o programa falando, que diferencia uma pessoa que tem hábitos repetitivos, mas que no momento em que ela quiser se ver livre deles, parar de pensar neles, parar de executá-los, ela consegue. Então, essa pessoa, ela, né, por definição, se ela não tem nenhum prejuízo por conta desses pensamentos, prejuízo funcional, ela consegue, né, funcionar, conviver socialmente, trabalhar, estudar. Apesar disso, a gente não pode chamar de toque, a gente não pode chamar de transtorno. É até interessante para a gente não categorizar aquele nosso amigo que é mais organizado, que gosta das coisinhas no lugar, que gosta de tudo limpinho, para a gente não categorizar essas pessoas como você tem toque. Às vezes a gente tem um hábito que ele é mais rígido, mas é somente isso, né? A gente não tem esse sofrimento e esse conceito de prejuízo que a gente está conversando. Quando você falou sobre a chave, de conferir várias vezes se está fechando ou não, eu também lembrei uma coisa que, às vezes, algumas mulheres que moram sozinhas ou que moram só com mulheres têm esse hábito, mas geralmente é questão de segurança, de querer ver, o portão tá trancado mesmo, a janela tá fechada mesmo, e já seria por outro motivo, né, como a gente tá conversando aqui dos hábitos, uma questão de segurança, não necessariamente de uma compulsão ou de uma obsessão. E assim, é importante a gente falar que a gente está falando de uma doença, né? É uma coisa que é difícil, que causa sofrimento, que é triste. E quando a gente generaliza, a gente desrespeita as pessoas que de fato a têm. E quem realmente está sofrendo, né, e vê determinadas posturas que já são jocosas, né, que são vexatórias, essa pessoa ela fica mais esquiva ainda de pedir ajuda, né, e ela se isola muito mais facilmente dentro do seu sofrimento. Então, realmente é muito importante a gente falar que as pessoas elas estão meio que no seu direito de ter, né, determinados comportamentos congruentes com o que ela acredita, né, e não necessariamente estarem doentes. É muito importante a gente estar com esse olhar sempre atento, né, para não acabar praticando um tipo de preconceito que muitas vezes as pessoas da sociedade nem enxergam como preconceito. Então, a importância aí do conhecimento. Pessoal, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você.
avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Já estamos de volta, falei que era rapidinho, que você não precisava sair daí. Lembrando que estamos ao vivo em várias plataformas e você consegue acompanhar a gente por onde você achar mais fácil, por onde você conseguir. Vamos voltar à nossa convidada, a doutora Melka Medeiros, que é psiquiatra, e a gente já falou um pouquinho, introduzindo aí o que é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. E agora eu quero perguntar, quero que você explique pra gente o que é que pode levar uma pessoa a desenvolver o TOC. Se a pessoa já nasce com, ou se a pessoa desenvolve ao decorrer da vida, como é que funciona essa parte? Então, na psiquiatria, né, o TOC não é diferente, mas a maioria das condições psiquiátricas, elas são multifatoriais. O que isso quer dizer? É que a gente vai agregando fatores, né, e aí, dentre os quais estão a genética. Então, hoje a gente conhece que tem, né, que alguns genes, eles são implicados, né? Isso quer dizer que você nasce com uma predisposição. E aí o meio, o ambiente, a situação psicossocial, o nível educacional, cultural, ela vai interferindo na ativação desse gene, né, que afeta essas áreas cerebrais que vão produzir esses sintomas. Então, é um pouquinho de cada coisa, né? Por isso que a gente chama de multifatorial. Então, a ansiedade também é um exemplo do que pode estar ligado para uma pessoa? A ansiedade, ela acaba funcionando como causa e consequência do TOC. Não é assim, não necessariamente todas as pessoas ansiosas, elas vão vir a desenvolver TOC, mas né, é uma comorbidade comum, né, que as pessoas tenham as duas, entendeu? E o TOC aparece normalmente em que idade? Existe uma idade que as pessoas às vezes observam e procuram mais, ou uma idade que aparece mais? O TOC, ele pode aparecer em qualquer idade, mas ele é uma condição mais comum do adulto jovem, né? Mas assim, a gente também pode observar em crianças, pode observar em idosos, embora os adultos sejam a faixa etária mais afetada. Isso é uma informação que pode estar relacionada ao fato de o adulto ele ter mais oportunidade né, daquilo ser detectado, enquanto a criança e o idoso, né, digamos que isso é mais difícil de se estabelecer. Quando a gente está falando de ser detectado, de ser difícil estabelecer, eu pensei também o quanto a mente às vezes é deixada de lado quando a gente pensa em saúde, né? Sim. A gente pensa, eu tô com a dor no peito, eu vou procurar a médica, eu não fui na minha ginecologista, ou não fui neurologista, mas as pessoas pensam, eu só vou pro psiquiatra se eu for doido, ou só vou pro psiquiatra se eu realmente estiver muito depressiva, ou pensando em me machucar ou coisas assim, a pessoa às vezes, não vou no psiquiatra porque não tem motivo para eu ir. Talvez também esteja ligado a isso? Sim, e acredito, Bia, que esteja ligado ao fato de que, assim, quando a gente tem uma condição psiquiátrica, a gente tem uma premissa, né, uma crença de que é a gente que tem que dar conta daquilo. É o nosso pensamento, é o nosso comportamento, então é a gente que tem que estabelecer o controle, né? É a gente que tem que fazer aquilo voltar a funcionar como era antes. Mas os transtornos psiquiátricos, eles são transtornos como qualquer outros, eles estão relacionados a múltiplos fatores, inclusive a dificuldades, né, em estabelecer o normal, o nosso normal, né? Da mesma forma como, às vezes, a dificuldade da gente aderir a uma dieta e mesmo, né, e não perder peso, ou não reduzir a pressão arterial, como o nosso cardiologista gostaria que nós tivéssemos reduzido, o nosso comportamento e o nosso pensamento nem sempre é fácil de controlar. E falando de uma condição como um TOC,
é desesperador porque o conceito é exatamente esse. O conceito é você ter pensamentos que você não quer ter, que você tenta resistir e mesmo assim eles vêm, né? Então, assim, é muito importante que isso seja quebrado, né? Que essa crença de necessidade do próprio controle, eu dou conta, né? Eu não sou doido, que isso seja quebrado, né? E essas coisas sejam esclarecidas, esses transtornos sejam combatidos e essa pessoa seja devolvida, né, ao nível de funcionalidade e performance que ela merece. Até porque eu estou pensando aqui, se você tem um problema, tem um distúrbio, e você não vai tratar, como é que você vai melhorar? Não é? Não tem como você melhorar. Como você bem falou, tem coisas que não tem como a gente melhorar só. Então a gente fica se esforçando e aí vai tendo mais cobrança, né? Vai tendo todo esse ciclo assim, sem fim, que infelizmente o paciente fica se submetendo por medo, por preconceito, por falta de conhecimento às vezes. Um nível de sofrimento que é desnecessário, não é assim? Desnecessário quando a gente fala que existe profissionais, que existe tratamento, que tem como a gente cuidar disso hoje em dia, né? Que alguns anos atrás poderia ser muito mais difícil e hoje é acessível para que as pessoas possam procurar. E para a gente reforçar, quais são os tipos de toque que existem, que uma pessoa pode ter? Como a gente falou, existe o de contaminação e limpeza, existe o de simetria, o de verificação, existem toques que eles vão para, né, para a temática místico-religiosa, que é aquela coisa de, né, um exemplo, eu preciso tocar a Bíblia 3 vezes para ser salvo, né, em que esses temas vão se misturar, numerologia, essa coisa de andar na rua e contar placas, contar janelas, né, e se sentir muito compelido, obrigado a executar aquela contagem. Existem temáticas de cunho sexual também, que é, né, muito difícil, vai muito de encontro à cultura da pessoa, né, mas e dentre outros temas que podem vir. Né? Então a pessoa pode ficar atenta a esses pontos que você falou, não que sejam todos, mas alguns dos pontos, para caso observe, possa procurar um profissional. Independente do tema, mesmo que a pessoa ela não tenha se identificado em um desses temas, o que caracteriza o toque é o insucesso em deixar de pensar ou executar, né? Frente a todo aquele prejuízo, aquela perda de tempo, aquela dificuldade. E aí se tenta resolver, mas não se consegue, né? Independente do tema, não é assim. Uma coisa que a gente conseguiu desmistificar só nessa conversa aqui foi sobre mania de limpeza, né? Porque às vezes o toque ele é associado só à limpeza, a alguém que tem tudo limpo, que tem tudo organizado, e vai muito além disso. Vai. Inclusive a pessoa, ela pode navegar por todos esses temas, né? Assim, isso é até comum, que comece com limpeza e se generalize para verificação, para simetria, não é? Ou o contrário, a pessoa não necessariamente pode se restringir a um tema. Voltando a falar um pouquinho sobre idade, o toque ele pode ser hereditário? Um pai teve, o filho tem mais chances de ter por algo mesmo hereditário ou talvez pelos costumes da casa? Como é uma condição multifatorial e é epigenética, sim, é mais, a probabilidade é maior se você tem parentes, né, próximos que tenham essa condição. E sim, a depender da estrutura psicossocial que aquela pessoa está inserida, se ela está inserida em um ambiente realmente tenso, de repetição, e ela já tem essa predisposição, pode ser que ela venha, sim, a manifestar mais facilmente, né? Algo que às vezes a pessoa talvez não tivesse, ou que tivesse mais na frente, pode até ser manifestado uma antes, manifestação precoce. É muito importante a gente estar atento a isso. A gente não é a primeira doença, o primeiro distúrbio que a gente fala aqui no programa, que de acordo com o que a gente vive, pode manifestar antes. Então é muito importante a gente estar atento a esses sintomas, a esses fatores ao decorrer da nossa vida. E o que é que pode fazer o toque piorar ou ficar mais grave? Normalmente ansiedade. Ansiedade é uma coisa, né, que vai... Veja só, a pessoa, ela, principalmente
quando ela não está entendendo o que está acontecendo, né, não procurou ajuda, ela vai ficando refém daqueles hábitos e daqueles pensamentos. E aí vai ficando mais difícil gerenciar o próprio pensamento, os próprios medos, as próprias tensões, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é quando a nossa ansiedade, que é fisiológica, que todo mundo tem um pouquinho, ela passa a se configurar enquanto doença, né, enquanto transtorno. E aí é como se eles funcionassem se retroalimentando. Quanto mais a pessoa fica nervosa, mais ela se vê obrigada a executar as compulsões, mais ela fica vulnerável às obsessões, né, aos pensamentos intrusivos, e aquilo vai virando uma bola de neve, né, muito grave, muito difícil para o paciente. E aí tem a importância de procurar o profissional e não deixar que isso aconteça, Chega a esse né? ponto, não é assim? Pessoal, a gente vai para a nossa primeira matéria, a gente vai deixar o toque um pouquinho de lado, a gente já volta a falar, e a gente vai saber mais um pouquinho sobre um programa Mais Inclusão que aconteceu esse fim de semana lá na cidade de Apodi. O repórter Arthur Alves estava lá e ele conferiu tudo isso. Vamos dar uma olhadinha? Saúde, lazer, rodas de conversa. O Mais Inclusão reuniu de tudo um pouco e pôde proporcionar a crianças e pais atípicos uma manhã de muito amor e respeito. A ação teve apoio da Uninexus, Bosque do Cuidado, Estímulos e Aurora Núcleo Terapêutico. É um sentimento de alegria, gratidão, satisfação de estarmos promovendo um evento como esse, porque é um momento, como eu disse, de realmente as famílias estarem tirando um pouquinho do seu tempo. Tem tantas mães que realmente não tem como nem sair de casa. E hoje a gente está com esse cuidado de termos tanto uma equipe para os cuidadores como para as crianças atípicas. Ações como o Mais Inclusão são importantes e valorizam cada vez mais a causa autista. Um momento que nós possamos compartilhar muitos conhecimentos e trazer infinitas capacidades para as pessoas com TEA. Então, aqui tem um encontro de crianças, de jovens, de mães, de pais, de cuidadores, que estão aqui vivendo um momento único, posso dizer assim, né, com grandes possibilidades de tratamento, de acompanhamento, de ensinamento. Então, para nós que fazemos a política, para nós que temos esse mandato, sabemos de trabalhar, temos que trabalhar a importância disso, de mais momentos assim. O secretário de Saúde de Apodi também esteve no local e destacou que a cidade apresentará projetos para pessoas atípicas. Nós temos tido uma linha de cuidado específica através do NASF, além da contratualização de clínicas e outros profissionais para estar cuidando dessas crianças. E agora, no início de maio, nós vamos inaugurar um centro próprio de especialidades aqui, para que a gente possa estar acolhendo essas crianças. O Mais Inclusão proporcionou para pais e crianças atípicas de Apodi e regiões próximas um momento de lazer, descontração e atividades esportivas, não ficando apenas no simples momento de reflexão. Uma manhã única e de muito proveito para todos os envolvidos. O desenvolvimento cognitivo por meio de dinâmicas foi trazido para o evento, algo bem recebido tanto por pais e também pelas crianças. O Bosque do Cuidado hoje veio apoiar o evento, trazendo uma oficina de origami para as crianças, para ajudar a desenvolver habilidades de criação, habilidades de foco e trazer a roda de conversa com a roda da vida para mensurar a qualidade de vida dos cuidadores, dos pais. Às vezes os pais estão tão voltados para o cuidado das crianças que esquecem de buscar a própria qualidade de vida. Hoje a gente trouxe nossos alunos de fisioterapia e terapia ocupacional para dar suporte, não só às crianças, mas também a toda a família, fazer esse atendimento mais integrado e oportunizar aí esse serviço de saúde nessa data tão especial. Para as mães atípicas foi um momento inesquecível. Algumas delas nem costumam sair de casa com seus filhos, e organizações como a PDA ajudam e acolhem essas famílias. Só felicidade, né? Estar aqui com outras crianças, ver o meu filho interagindo com outras crianças, brincando, sendo incluído, é muito satisfatório. A cidade de Baraúna conta
conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Já estamos de volta, essa matéria da inclusão aí, a gente está terminando o mês, mas a gente ainda fala muito, né, sobre as crianças com autismo, das pessoas com autismo, com TDAH, sobre essa parte da inclusão, não só das crianças, mas também das famílias. É muito importante, né, Melka? Sim, muito importante. Inclusive, uma das características do transtorno do espectro autista tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, né? Porque, assim, uma dessas características é o apego a rotinas e rituais. Aí veja como isso parece com o que a gente acabou de conversar, que é a execução de comportamentos repetitivos. Então, uma crença muito comum é que todo autista tem toque, né? Ou às vezes a pessoa manifesta um comportamento repetitivo, aquilo é categorizado enquanto normal, habitual, e pode significar uma característica do espectro. Então, esse discernimento, que é toque, o que é parte do espectro, é muito difícil até para o profissional, entendeu? Então, vale a pena que isso seja esclarecido pelo profissional. De uma forma melhor. Pessoal, a gente vai para mais uma matéria. Dessa vez a gente vai falar sobre o setor de mudas da UFESA. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. O setor de mudas da UFESA, referência no Rio Grande do Norte, apresenta um novo projeto de arborização e com metas bastante ousadas. É um projeto novo do setor de produção de mudas, né, que tem apoio também da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, e consiste nada mais do que você adotar uma muda, plantar e cuidar. Ao contrário do que a gente vem fazendo ultimamente, que é doando muda diretamente para a população, a gente vai fazer a coisa ao reverso agora, a gente vai até a população. E nesse sentido nós vamos fazer, na primeira fase, vamos cadastrar residências em Mossoró que precisam ser arborizadas. Identificando a necessidade dessas casas, nós iremos até a residência, vamos avaliar o local e olhar qual é a planta ideal para ser colocada. Nesse sentido, a gente vai fazer uma coisa inovadora que é arborizar toda a cidade de Mossoró. As plantações de mudas são essenciais e contribuem para a liberação de oxigênio, além de serem fundamentais no ciclo chuvoso. A gente vai poder
com a obtenção desses dados, poder fazer um mapeamento de como está a arborização na cidade de Mossoró. E com isso nós vamos tentar reverter esse processo que é da retirada da cobertura vegetal das cidades. Então as cidades precisam entender que nós temos que arborizar nossas cidades, não só pelo conforto térmico, mas também porque nós estamos vivendo uma crise mundial climática. A temperatura no planeta está aumentando e um dos motivos é a retirada, a supressão da cobertura vegetal na nossa cidade, nas cidades como um todo. Com uma grande variedade de plantas nativas da região, o projeto é aberto para todos os públicos. E para fazer essa inscrição é simples. Basta mandar um e-mail para mudas@ufessa.edu.br, colocar os dados pessoais, além da localização de sua residência. O bom engajamento das pessoas com a iniciativa é um dos pontos importantes citados pelo coordenador do setor de mudas da UFESA. Por incrível que pareça, as pessoas elas gostam de plantar, né? Nossas ações, quando a gente abre para doação, lota, o pessoal vem pegar. E essa nova modalidade, nós já tivemos o feedback, né, das pessoas, muita gente já telefonando, o e-mail está chegando com localidades que a gente precisa fazer a arborização. E a gente já está começando a fazer, começou a fazer nos bairros, através de moradores que nos procuram para arborizar, por exemplo, os canteiros de sua rua. Essa semana mesmo, semana passada, a gente já arborizou uma rua aqui no Planalto 13 de Maio. Foi uma solicitação da população para arborizar, né? Então a gente, vendo essa necessidade, vendo que a população quer fazer isso, então a gente vai fazer, né? Pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, o tempo que quiser, mas a gente vai, na medida do possível, tentando arborizar toda Mossoró desse modo. Mossoró, que é conhecida por ser uma cidade tão quente, né? É muito importante a gente falar de arborização, de plantar as arvorizas mudinhas na calçada para ver se dá uma resfriada, se a casa fica na sombra. É muito importante a gente falar disso, né? Você não é daqui de Mossoró, veio para cá, estranhou o calor daqui da cidade? Demais. Acho que não tem como não estranhar, né? Agora a gente já é habituado, mas no início foi difícil. Olha aí, pessoal, vamos plantar, vamos fazer a cidade mais arborizada, que vai melhorar com certeza essa questão do calor, das casas que ficam em frente ao sol, e fica muito bonito. E inclusive algumas pessoas cuidam das plantas, né, fazem isso até uma terapia. A minha mãe adora plantar um monte de plantinha no quintal, e aí meu pai, ela cuida de manhã, e tudo isso se torna até um hábito e uma responsabilidade que às vezes faz a pessoa ficar mais feliz. Sim, aquela coisa que a gente diz não é terapia, mas é terapêutico, não é? Assim, o cuidar, o plantar, é até, né, até uma modalidade, o contato com a natureza, né? Assim, faz com que a gente regule os níveis de estresse, é muito bom, vale muito a pena. É verdade, essa parte do contato com a natureza. Eu fui, aquela matéria que já passou aqui há algum tempo do Tai Chi Chuan, a gente foi para o Parque Municipal, não sei se você já foi, bem cedinho, às 7h30 da manhã, que não estava quente ainda. E aí a gente fez lá toda a prática do Tai Chi, né, que é arte marcial, bem cedinho, e o contato com a natureza, as borboletas, tudo isso realmente ajuda a gente a regular e a estar um pouquinho mais calmo. Fica a dica aí para você, se quer participar desse projeto, se inscreve, como o Arthur falou. Agora, voltando um pouquinho a falar sobre a inclusão, a gente estava conversando antes dessa matéria que sobre o toque, algumas pessoas às vezes pensarem que por ter autismo já tem o toque, mas às vezes são hábitos, como a gente falou. São rituais, é o apego à rotina ritualística, o apego a alguns rituais que compõem o espectro, né? Mas às vezes essa questão dessa execução desses rituais se torna muito rígida, se torna muito prejudicial, e aí sim a gente considera toque, né? Mas às vezes o próprio espectro, caracteristicamente, faz com que a pessoa execute, né, uma forma mais repetitiva, né, que faz parte mesmo da apresentação do espectro em si. Muito importante a gente observar isso também, os pais, as mães, ou você também, que é uma pessoa autista, que já vive sozinho, que tem a sua vida de forma mais particular, está atento para saber se você precisa procurar um profissional também nessa área. Provavelmente você já procurou, se você tiver o diagnóstico há mais tempo, mas é importante a gente estar observando, ter esse olhar cuidadoso para nós mesmos. E falando agora sobre esse cuidado, sobre procurar um profissional, como é que funciona o diagnóstico de uma pessoa
que tem toque, quando a gente vai até o profissional, como é geralmente essa sessão? Os diagnósticos em psiquiatria, eles são clínicos, né? Então, assim, diferente de outras especialidades que fazem o diagnóstico, às vezes, através de um exame laboratorial, né? Um exemplo, anemia, né? A gente escolhe o exame de sangue e o laboratório nos traz aquela informação. No caso da psiquiatria é diferente, o diagnóstico é clínico através da apresentação de critérios, né? Então, a gente faz o nosso diagnóstico através da nossa conversa, da nossa entrevista, que é o que a gente chama de anamnese, né? Anamnese em psiquiatria. E aí já dá para se estabelecer o tratamento, né? A gente conversa sobre ele, né? A depender do caso, na entrevista a gente já consegue diagnosticar. E através de uma sessão, uma entrevista, como você falou, geralmente são mais? Depende do caso. Se a gente conseguir informações suficientes naquela entrevista, sim, às vezes numa primeira conversa já é possível. E aí, falando sobre a questão do tratamento, vai ser através de medicamentos, no caso? Assim como os transtornos são multifatoriais, os tratamentos são multiprofissionais, né, multidisciplinares. Então, a gente tem a medicação, que é a farmacoterapia, que a gente pode lançar mão, mas é muito importante que a pessoa receba o treinamento através da psicoterapia também. Já que é uma condição que envolve o controle do próprio pensamento e o controle da execução de alguns atos, a gente precisa do remédio, normalmente lança mão do remédio, mas é muito importante a psicoterapia também. Essa é uma categoria em que isso é muito importante. Quando a gente, por quaisquer motivos, precisa abrir mão de um deles, né, ou da terapia ou do fármaco, e precisa, né, depositar todas as fichas somente em uma modalidade, o resultado não é tão bom quanto quando a gente associa os dois. Então, normalmente, são as duas terapias, as duas modalidades associadas. Quando a gente fala em toque, o tratamento também vai depender muito de uma pessoa para outra, né? O tempo de tratamento de fármaco, como você falou, e também de terapia. Mas é possível uma pessoa conseguir a cura ou ela vai estar por um tempo e vai precisar estar sempre atento para se voltar a algum sintoma? Como é essa parte? Existe a possibilidade de cura, sim, né? O nosso conceito de cura, né, é quando a gente elimina o fator limitante né, da doença. É quando a gente reestabelece o controle dos pensamentos e dos comportamentos, né? Então, assim, é possível. Mas é uma categoria intensa, né? Assim, a gente pode dizer que é grave na maioria das pessoas. Então, é do jeitinho que você disse. Requer um trabalho, um tempo, requer dedicação, mas é possível que aquela pessoa ela retome a sua funcionalidade, sim, né? Que a gente elimine aquela parcela de sofrimento que a condição traz. Melka, você com seu tempo de experiência, eu queria que você falasse como profissional assim, que já trabalha nessa área há um tempo, uma pessoa que tem toque, quando ela chega até você, é passado o tratamento, como é que funciona essa parte da aceitação? Para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil, como é essa parte da aceitação? Vai variar de fato, né? Assim, a gente tem diferentes níveis culturais, diferentes crenças, né? Religiosas, educacionais, valores, e tudo isso é levado em consideração quando a gente está diante de uma condição psiquiátrica. E isso interfere em relação à nossa aceitação, né? Quer queira ou quer não. Se você imaginar que a gente tem uma categoria obsessiva que envolve a religião, né? Que é o chamado toque místico religioso, veja como isso se mistura com o que a gente de fato acredita, né? Com o que a gente foi, com os valores sobre os quais nós fomos criados. Então,
com certeza isso vai variar de pessoa para pessoa, isso vai interferir naquela aceitação em relação à obsessão e ao pensamento que é intrusivo, que não é seu, né? Aquilo vai se misturar um pouquinho com o que você considera errado, é muito complexo de fato, né? E essa complexidade normalmente é o que faz com que a gente precise dar tempo para o tratamento impactar positivamente, né? Não é uma coisa que a gente espera que se resolva em algumas semanas, né? Como a maioria dos transtornos mentais. É necessário. A gente trabalha com a mente humana é complexa, né? Ela sofre a intervenção de todos esses fatores que a gente falou e isso requer tempo. Mas é totalmente possível, né? É muito importante frisar. O que a gente não pode deixar acontecer é que aquela pessoa fique desesperançosa, né? E não procure caminho nenhum. Os caminhos existem, eles são traçados a partir da realidade de cada um. E é muito importante a gente falar sobre a aceitação. Quando a gente fala de psiquiatria, é que as pessoas muitas vezes têm um preconceito muito grande ao redor dos tratamentos. E como você falou, como é um diagnóstico clínico, vai ter a parte fármaco, né? Que é dos remédios. E muitas pessoas têm esse preconceito de tomar remédios quando a gente fala da mente, quando a gente fala de cuidar disso. O que é que você pode falar para essas pessoas? Vou falar para os seus espectadores o que eu falo para os meus pacientes no consultório. A gente tem que ter mais medo da doença do que do remédio, né? Antigamente, há um tempo atrás, a gente pagava um preço alto para o tratamento psiquiátrico, né? Os remédios eles tinham muitos efeitos colaterais. Hoje em dia, graças a Deus, a ciência ela já evoluiu nesse sentido. Então, assim, a gente já tem medicamentos que são mais livres de efeitos colaterais. Então, as pessoas, elas não necessariamente vão sofrer efeitos, até porque quando esses efeitos colaterais acontecem, o tratamento ele precisa, inclusive, ser revisto, né? Assim, e aí, hoje a gente tem mais oportunidades de fazer uma farmacoterapia com o mínimo de efeitos colaterais. Então, a pessoa ela não precisa se esquivar de procurar o tratamento com esse temor. Outro temor também é a dependência, né? Assim, eu tenho medo de ficar dependente e nunca mais sair. Mas por que essa crença existe? Pelo que a gente acabou de falar. Como os transtornos eles são complexos, leva em consideração treinamento, juízo de valor, cultura, é uma coisa que normalmente dura muito tempo. As pessoas elas acham que esse tempo quer dizer que elas estão ficando dependentes, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os tratamentos normalmente são longos, mas não quer dizer que as pessoas estejam ficando dependentes. O conceito de dependência é um conceito farmacológico, né? Então não é toda medicação que vai deixar você dependente, que vai trazer sintomas de abstinência. Tudo isso é conversado, é esclarecido, né? E as possibilidades elas são colocadas e escolhidas a depender de cada um, né? E juntamente com a possibilidade e a vontade de cada um. Muito importante a gente estar atento a esses conceitos aí para não acabar falando besteira, né? E às vezes até atrapalhando o tratamento de outra pessoa, que às vezes é perto de você, você fala uma coisa dessa, desestimula a pessoa a procurar um profissional. Pessoal, a gente vai para o nosso último intervalo, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí,
Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento pra área, vai batendo, vai entrando na bola possível, gol lá dentro! Muito mais conteúdo. E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. Tô vindo aqui hoje trazer uma notícia arretada para vocês. Fiquem ligados, vocês que vão curtir o camarote Che Shake no Pingo do Meio-Dia e não gostam de ficar desconectados, pois acompanhem essa notícia. Quer curtir o Pingo e mostrar para todo mundo que você está arrasando? Então não se preocupe, a Telecab estará no camarote Che Shake levando a melhor conexão para você não ficar off. Tu tá achando que acabou, é? Ei, se aveste não que tem muito mais, viu? Conta aí pra gente. A Telecab 10 estará transmitindo tudo o que vai estar acontecendo no Pingo. Principalmente no nosso camarote, hein? Isso é camarote Che Shake. Isso é Telecab 10. Já estamos de volta e agora a gente vai para o nosso quadro Verdade ou Mito. Vamos conversar aqui com a doutora Melka e você explica para a gente se é verdade ou se é mito. Uma pessoa pode ter um pouco de toque? Isso é mito, pelo que a gente conversou, né? Por uma questão conceitual. A gente considera a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, que é a sigla TOC, aquela que tem prejuízo funcional. Então, não tem como a gente dizer um pouquinho, né? Ou ela tem ou ela não tem. Provavelmente o que as pessoas conhecem como um pouquinho de toque não é toque, são hábitos, né? Que é aquela coisa que a gente conversou. Não as atrapalham no seu cotidiano, não trazem sofrimento no seu dia a dia, é uma característica delas. Então, a gente não pode chamar de transtorno. É mito, viu, gente? Não tem essa história de pouquinho de toque. Aí, o perigo da gente estar diagnosticando o povo, se autodiagnosticando. E uma pessoa com toque sempre vai ter tudo organizado? Não necessariamente, é outro mito, né? Porque o toque, ele tem diversos temas. O toque de simetria e organização, ele é um subtipo, né? Então, existem outras categorias temáticas e nessas categorias não necessariamente a pessoa vai ter tudo organizadinho. O contrário também é verdade, né? Não vá chamar todos os seus amigos organizados de toque. Você tem toque de organização. A pessoa pode ser simplesmente muito organizada. A pessoa pode só gostar das coisas limpas e das coisas organizadas. E gostar das coisas do jeitinho, direitinho, né? Assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E as crianças são mais difíceis de ter toque? O toque é um transtorno mais comum da idade adulta, então isso é verdade, mas é importante que a gente saiba que é menos comum, mas é possível, né? Então, às vezes, a gente está diante de uma criança que pode manifestar, sim, sintomas, né, e chegar ao diagnóstico. E não tem idade para a gente procurar um psiquiatra, né? Então, independente da idade, deve-se procurar o profissional. E aí o tratamento, como ela falou, vai ser de acordo com o diagnóstico, com a conversa de pessoa para pessoa, e aí com certeza você vai conseguir se encaixar. E a importância de você se autoconhecer, de você se observar e realmente ter essa coragem, eu digo coragem de procurar, porque como a gente falou, infelizmente, muitas pessoas ainda falam bastante do preconceito quando a gente fala de remédios voltados à nossa mente. Sim, e os profissionais da saúde mental, né, quando a gente frequenta, não necessariamente a gente vai sair de lá com um diagnóstico, com um rótulo. Às vezes a gente vai sair de lá com uma orientação em relação a si mesmo, não é? Que é uma coisa fantástica, como você falou, é uma oportunidade de se autoconhecer,
de melhorar, de reduzir as suas angústias, mas isso vale demais a pena, né? A gente não deve se esquivar por questões, né, culturais, de esclarecer o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa mente, né? Assim, aquele nosso cantinho que é só nosso, é o nosso pensamento. Né? E não tem como fugir, porque vai estar com a gente sempre. Isso. Então vale muito a pena deixar tudo direitinho por lá. Com toda certeza, vale a pena, porque como eu falei, não tem como fugir, independente da idade vai estar lá. Então é importante a gente se cuidar. Melco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. E com certeza a gente aprendeu muito, eu teria muitas dúvidas, tenho certeza que você em casa também. A gente vai ficando por aqui, mas vale lembrar que amanhã o nosso encontro está marcado também. E já adianto que amanhã a gente vai receber uma psicóloga para falar sobre autoconhecimento e autoestima. Então já convido você a anotar aí na agenda para não esquecer que amanhã às 8h30 a gente tem o nosso encontro marcado. A gente vai ficando por aqui, deixo a telinha do canal 10 nas mãos do Jacomeli com o programa do seu jeito. Até amanhã!